pessoal. Então vamos continuar com o nosso trabalho, dando tese à genealogia do Espírito, né? Então vamos continuar. Na transição do pensamento, né? Consciente e inconsciente, né? E a pré-concepção, ou pré-consciente, né? Vamos aqui na Bíblia em 1 Timóteo 5, versículo 24. 1 Timóteo está no Novo Testamento. Os pecados de alguns homens manifestam-se procedente ao juízo. Ou seja, ele manifesta imediatamente, né? A pessoa já chega no estado da pré-concepção, te dirigindo uma gramática ou uma palavra, ou te relatando algum problema, né, de um interesse pessoal, e ela já transcende aquele estado de dados ontológicos, né, na sua pré-concepção, ou seja, ele já chega sincronicamente ou transcendendo e já falando naquele estado etnológico, né? Em alguns manifesta-se depois da conversação, que há a manifestação, né? Acabou o diálogo, aí há a manifestação logo a seguir. A sua mente te informa, né? Porque o que se manifestou no inconsciente, né? Assim mesmo também as boas obras são manifestas, né? Aqueles que há em nós, que somos eu de mim, eu do Senhor Jesus, né? Também manifesta, né, o Espírito Santo, né? E manifesta a família de Jesus, né? Os seus dados benévolos, né? Benevolentes, e os que são de outra maneira não pode ocultar-se. Então é nessa cédula, né, nessa transição da mente do consciente para o inconsciente, o que há no homem há de manifestar. Se ele for um Senhor, né, um filho de Jesus, né, então há de manifestar o Espírito Santo, há de manifestar o Senhor, né? Então não adianta a pessoa tentar falsificar aí com técnicas de alteridade, ou trazendo a pessoa em um estado em dicotomia, no estado espiritual, não, porque estas manifestações são a manifestação de um outro estado de dados. Não é o nosso próprio estado, mas um outro estado de dados que manifesta é o próprio Senhor Jesus, é a própria Jerusalém, é o próprio miminhos e miminhas, a esposa, o esposo, né? No caso da antropologia social do Lucifer, manifesta os espíritos deles, que são os tipos, fenômenos da lavoura e do meio ambiente, né? Como já dissemos anteriormente. Há um Jesus que é gerado nos seus eus, nos nossos eus, há um Jesus que é gerado. Esse Cristo, ele é gerado em nós, né? É o esposo, é o alvo, é o inocente, né? Esse Cristo, ele é gerado em nós, né? E o Satanás, ele fica louco para destruir esse Cristo, né? Fica doido para pegar ele e jogar ele lá, transformar os dados deles nos dados como eu falei para vocês anteriormente, colocar ele num chiqueiro de porco, né? É por isso que o Senhor Jesus Cristo falou da parábola do filho pródigo, né? E esse Cristo, por isso que o Senhor Jesus disse: não condeneis e não sereis condenados. E em João, também no Evangelho de São João 3, versículo 27 e 28, João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for concedido do céu, né? Vós mesmos me sois testemunho de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado em diante dele. Então esse Cristo que é gerado, eu não sou o Cristo, o meu ser, a minha pessoa, mas sou enviado em diante dele. Ele está na própria casa dele e ele mesmo se manifesta, né, da maneira que eles quiserem.
Porque ninguém tem domínio sobre estas coisas. A Bíblia diz que ninguém tem domínio sobre o espírito, assim como também ninguém tem domínio diante da morte. Não é verdade? E, né, aquele que tem a esposa e o esposo, né? Mas o amigo do esposo que o assiste e o ouve, alegra-se com a voz do esposo. Então quando ele já é libertado, ele já fala naquela voz, né, sensível. Parece ser um garoto até de 16 a 17 anos, né? Porém de uma estatura geralmente de 1,90 m de altura, né? Parece um garotão, né? Falou, irmão, né? Logo quando ele já é tirado daquele vilipêndio, né? Que outrora, aí nós estávamos antes, né? Aí acontece que nós somos gerados de novo pela palavra da verdade, não é verdade? E nós recebemos aí um outro Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor. E aí vamos vivendo com Ele e aguardando, né, com toda a certeza de fé as suas manifestações e confiando, né? Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Está em João 4, versículo 24. Então, como diz aqui o apóstolo São João, vamos repetir aqui mais uma vez, né? João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for enviado do céu. Vós mesmos me sois testemunha de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado em diante dele. Então nós passamos a ser esse Cristo propriamente dito. Essa tese ela é reforçada lá no livro de Romanos, versículo 9, né? Quando o apóstolo São Paulo diz que eu poderia desejar ser separado de Cristo por causa dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, aos quais são as leis, os concertos, os cultos, os filhos e as promessas, né? E os filhos dos quais sois os pais, aos quais sois Cristo segundo a carne, né? E aqui voltando, né, o apóstolo São João completa: aquele que tem o esposo e a esposa, né, mas amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Está entendendo? Então nós guardamos aqui dentro de nós a família do Senhor, né? O esposo, a esposa, os filhos dele, né? Aquele que a Bíblia diz que aquele que ama o Senhor ama também o que dele é gerado, né? Se todo esse aparato técnico, né, está sendo dirigido ao seu interior, você saberá reconhecer o tempo, o estado, né? O ser e o tempo, o estado e o tempo, e o Espírito Santo do Senhor te esclarecerá e você terá toda a certeza de fé, né? Vão verificando aí os quadrinhos, vão olhando, né? E é isso aí, continue firme, né? Vigiai e não erreis. A gente fala disso daqui a pouco, hein? Tchau, tchau.